Sim. Em primeiro lugar, Namastê a todos. Estou muito feliz de vos ver aqui no Monte Sahaja e, apesar da chuva, toda a gente veio. Muito bom. Obrigado. Sim, gostava muito de ouvir alguma coisa de ti. I said, oh, Spirit guide us higher. I said, oh, Spirit guide us higher. 'Cause I remember in the days of old, before TV screens and mobile phones, when real kings and queens sat upon their thrones, when Ramana, Christ and Krishna liberated souls. But nowadays it seems we've lost our way. The devil's swoon has led us all astray. But what we seek is not so far away, I say. It's your grace that's been placed on my head. It's your grace that's been placed on my head. Oh Bhagavan, it's your grace that's been placed upon my head. Again and again, it's your grace that's been placed upon my head. And yours is the world, young soldier. Don't ever listen to what those people tell you. Follow your heart, my brother. Don't ever let them turn you into a number. Yours is the world, young soldier. You're not your thoughts, you're beyond your culture. So follow your soul, my sister, and never let them get you down. I said, oh, Spirit guide us higher. I said, oh, Spirit guide us higher. Holy Master, wash away our pain. Set us free from the bondage of our selfish ways. Help us all come together as one human race. The warriors of the rainbow come to make a change. Why do we crave this negativity when all we really want to be is free? I think it's time we look inside for peace, I say. It's your grace that's been placed on my head. It's your grace that's been placed on my head. It's your grace that's been placed upon my again and again. It's your grace that's been placed upon my and yours is the world, young soldier. Don't ever listen to what those people tell you. Follow your heart, my brother. Don't ever let them turn you into a number. Yours is the world, young soldier. You're not your thoughts, you're beyond your culture. So follow your soul, my sister, and never let them get you down.
Holy Spirit, come guide us home. Come liberate our souls. Holy Ramana, Holy Moojibaba, Holy Ramakrishna Namaha, 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 Holy Ramakrishna Namaha. Thanks. Beautiful. I feel I need another something here. Can I try this one? Eu sinto que preciso de outra almofada aqui. Yeah, that's good. Assim está bom. Put it back a little bit, no? Puxem para trás um pouco. Okay, very good. Muito bom, maravilhoso. Very happy to see you. Estou muito feliz de vos ver aqui hoje. E sinto que vem mesmo a calhar estarmos a ter este satsang hoje. Mas eu hoje quero ouvir de vocês também. You come first for me. Tu vem primeiro. Good morning. Namastê, bom dia. I read it. Eu escrevi-te uma carta, eu li a carta e queria-te ver. Mas não consigo me lembrar dela palavra por palavra, se calhar deveria ter trazido, mas está suficientemente vivo em ti, podes-me refrescar a mente. Existe ainda tanta crença e em dúvidas e nos sentimentos. Eu quero te contar um pouco sobre hoje. Como em qualquer outra altura, o meu contacto com vocês, a minha intenção, se vocês estão suficientemente abertos e não focam apenas no sentido dos problemas da pessoa, podem falar nisso, mas o vosso foco tem que ser regressar ao vosso estado natural. Porque é que nós haveríamos de querer viver num estado que não é verdadeiro, não é completo, não é cheio? E muitas pessoas que já vieram aqui já provaram isto que eu falo. Não é uma fantasia, não é uma coisa que eu pedi para vocês visualizarem ou imaginar. E por esta razão, eu sinto que vocês podem diretamente saber, ver e ser aquilo que vocês são, não apenas com esforço humano, mas primariamente por entendimento e experiência direta. E, portanto, hoje eu gostaria de vos pedir para virem com a mesma urgência e abertura. Porquê? Porque o que estamos aqui para descobrir é a coisa mais natural para vocês. É o mais natural, não é um estado contraído, não é uma coisa que estamos focados em comportamento e estamos a tentar chegar a este lugar. Na minha forma de ver, é muito claro e direto
Eu já disse isto antes, que a verdade é simples, já está aqui. Ninguém pode desenvolver a verdade. Pode mesmo ser descoberto. A verdade é simples, mas aquele que procura a verdade é complexo. E muitas vezes a impressão mais forte é a nossa pessoa, que é uma complexidade em si e é difícil de evitar. E, portanto, eu não estou a dizer para esquecerem da pessoa, mas têm que saber o que é a pessoa, de certa forma, para poder transcendê-la. É um estado muito superestimado. E nós estamos aqui para descobrir a nossa verdade, não é para vos levar a algum lado ou apontar para outro lugar. Portanto, há um saber. E se é verdadeiramente descoberto, vocês veem que existe por si só, não precisa de uma pessoa separada que aspira para a conseguir ou para chegar lá. E se calhar se ainda não ouviram estas coisas, podem estar a perguntar o que é que ele está a falar. Mas eu estou primariamente a lembrar-vos e a apontar aquilo que já é. Não estou a ensinar. E porquê é que eu digo apontar? Porque é mais direto, é imediato. Está a fazer com que o que seja óbvio seja óbvio. E apesar de ser óbvio, parecemos estar incapazes de o ver. E, portanto, parece estar longe e difícil. E esse é o poder do Maya, da ilusão. E, portanto, pode parecer que o que eu estou a falar vai ser um pouco mais abrangente, de uma forma mais universal, para que cada um consiga ver. E, portanto, tu começaste por dizer que ainda existe tanta crença em emoções e dúvidas. E eu gostava tanto de descobrir o que é que eu sou mesmo. Então vamos começar aí. Há tanta força e crença nas minhas emoções e nas minhas dúvidas. E isso é compreensível. Porque nós experienciamos o estado de criança até agora e parece ser muito natural e normal. E acreditar que somos apenas a nossa identidade egoica, que basicamente que somos este corpo, fundamentalmente, e que sou o condicionamento que surge neste corpo e que eu chamo de vida até agora. E isto é parcialmente verdade, mas é muito além do que é a pura verdade. E, portanto, eu quero agora mostrar, porque tu dizes que tu tens uma forte crença nas tuas dúvidas e emoções. E, portanto, acreditar em si é algo que está consciente disto. Portanto, isto é natural. Portanto, não pensem que eu estou a falar de coisas metafísicas. Os vossos sentimentos, vocês estão conscientes deles. E a força deles também. O facto de eles virem e irem, nós também estamos conscientes disso. E quando eles vêm, identificação forte cria uma estagnação ou uma dinâmica forte e nós sofremos esse estado porque parece que não consegues sair tão facilmente desse estado. Mas eu não te vou pedir para lutares com as tuas emoções tanto. Vamos só começar com lutar a par das tuas emoções. Não só livrarmos-nos delas, mas estar a par delas. Os pensamentos, as emoções, as dúvidas, e toda a gente sabe isto. Porque tem uma presença energética. Nós sabemos como é que nos sentimos quando estas coisas vêm, como a dúvida. Nós estamos conscientes disto.
mas também estás consciente do que é que sentes em relação a estas coisas e que queres estar fora disto e não queres mais sentir essas coisas, mas também há consciência disto. E, portanto, eu vou pôr o foco não tanto nas emoções e na luta contra essas emoções, mas sim na consciência dessas emoções. Algo tão importante que foi ignorado. E, portanto, eu vou-te perguntar, poderia haver emoções, poderia haver dúvidas se tu não fosses ou não estivesses consciente destas coisas? Irias sofrer estas coisas. Não és tu que estás consciente destas coisas? As emoções e as dúvidas podiam estar lá se tu não estás lá? E, portanto, para quem vêm estas emoções? Para quem vêm estas dúvidas? Para esta sensação natural de é para mim. E, portanto, nós agora vamos fazer uma observação mais próxima do que é que tu queres dizer com está a acontecer a mim. Essa sensação de ti, pensas ser, é pessoal ou impessoal? Estou apenas a perguntar para ver. É pessoal. Portanto, é pessoal e que podes responder, quer dizer que também podes observar isso. Já fui longe demais, rápido demais. Portanto, até mesmo o facto de ser pessoal, antes de ficares todo obstruído e agarrado com a pessoa, fica no espaço onde observas que é pessoal. Portanto, estás a observar, mas não te juntes ao que estás a observar. Estás apenas a observar. E, portanto, é neste momento que começa a haver um bocadinho de um encurralar com o que estás a observar, porque algo quer fugir disso, quer estar fora disso, mas não podemos fazer isso, já todos tentamos. Eu estou-vos a dar uma forma excelente. Permanece apenas como o observador. O reflexo é tentar suprimi-las ou deitá-las fora ou fugir delas. Mas agora eu estou a pedir, estás aqui, deixa que os sentimentos estejam aí, não tenhas pressa de os mudar ou suprimir, apenas está consciente deles. E eles estão lá e estão a mexer-se dentro do corpo. E agora vem a identidade juntamente com essas emoções e que está a fortalecer-se e a intensificar a experiência. A identificação está a acontecer a mim e eu não gosto disto. Portanto, isto começa que a emoção vem e o pensamento... Vocês estão comigo? Sim. Portanto, a emoção ou o pensamento por si só não é o suficiente para causar tanto sarilho, tanto problema. E, portanto, assim que vêm as emoções ou o pensamento, há uma interpretação, uma tendência para interpretar que vem e são esses que estão a interpretar de forma pessoal. E eu vou dizer algo que pode parecer altamente radical, mas todos os problemas são pessoais. Quer dizer que até sair da posição da pessoa, sentes-te completamente preso por isto. Eu não gosto que isto esteja a acontecer a mim e a mente está sempre a criar um contexto, uma razão e provas, como se fosses mesmo tu. E isto tudo és tu apanhado nesta situação, neste problema, este aparente problema. E, portanto, eu estou a dizer, observem por agora. Deem um passo atrás e observem, em vez de se envolverem com o que está a acontecer e criar um
mais trabalho, mais problema. Portanto, aprender a observar para vocês é um dos grandes poderes. Fiquem de fora, observem, mas não se juntem, não se liguem à coisa que está a acontecer. That really feels like impossible for me. Isso parece-me impossível para mim. Yes. Isso também é um pensamento, também é observável. Isto é o que está a acontecer. Estes pensamentos vão vir e já vieram antes e funcionaram. Isso é impossível para mim. E tu não vais mais para além. Isso é o suficiente para te levar a desviar deste caminho. E, portanto, muitas pessoas, como um reflexo, acreditam neste pensamento, não o veem como um pensamento, pensam que é verdade e, portanto, dizem, ok, é demais. E depois, a linguagem do corpo e percebe-se que uma pessoa está a desistir e já estão a pedir outras coisas, tipo, tens um comprimido que eu possa tomar para resolver isto. Eu não só estou a vos mostrar um caminho excelente para transcender estas coisas e ver o que estas coisas são, mas qualquer outro pensamento ou ataque emocional ou sentimento, tu dizes que isto parece impossível para mim, mas quando eu digo, não parece ser verdade. Não parece ser verdade, especialmente se não acreditares neste pensamento imediatamente. Porque assim que estes pensamentos vêm, são acreditados. Portanto, não existe qualquer tipo de espaço para poder observar ou examiná-los. Portanto, não acredites em nada imediatamente. O pensamento vem, a emoção vem, e o comportamento normal é acreditarmos e termos que agir em relação a eles. Mas eu agora estou a dizer, espera, observa. Isto é observável ou não é? Como uma sensação e um pensamento. E até isto. E pode parecer difícil, porque ainda não o usaste. E nós não somos tão rápidos a adaptar coisas novas. Mas o que eu estou-vos a pedir é não irem com aquele que mente, com o mentiroso. Nem tentem nem receber o que vem do mentiroso. Apenas fica vazio a observar. Não segurem qualquer coisa, qualquer parte da vossa identidade, quem vocês pensam que são. Isso é outra coisa. Não sejam tão rápidos a definir quem vocês são. Definir é restringir. Portanto, será que é possível ficar sem qualquer formato, sem qualquer forma? É a coisa mais natural para vocês estarem sem forma. Para quando estiverem sem forma, conseguem observar de uma forma universal. Se vocês ganham uma forma, já se tornaram algo. E isto é demais? Sim, é demais? Ela respondeu sem saber que estava a ter esta resposta. Eu perguntei, isto era demais? A resposta antiga faz isto. É demais ficar de fora e estar apenas a observar de um ponto de neutro. Todos podem fazer. Todos. As crianças podem fazê-lo. Porque ainda não cresceram para serem estúpidos como nós. São um pouco mais frescos. Conseguem ouvir isto e sim, e ficar de fora. Ainda não apanharam os maus hábitos de forma tão intensa. Alguns já, mas a maior parte conseguem ouvir. Às vezes nós crescemos a pensar que não conseguimos fazer coisas. Isto tem a ver com a cultura da mente.
e limitando-nos a esta ideia da pessoa, à voz da mente psicológica que diz o que é que consegues fazer ou não consegues e que não és bom o suficiente e que não mereces e que já falhaste antes. E este tipo de coisa pode ter começado com pessoas a dizer-te isto e agora acreditas nestas coisas. Portanto, nós estamos a observar neste momento e a perguntar se é possível, se por um tempo consegues observar o comportamento e o que é que está acontecendo na mente, mas não te identifiques, não te conectes com... Porque, de facto, mais facilmente observas se não te identificares com isso. Agora está mesmo forte e não consigo fazer isso. Não consigo. Ela diz que não consegue. Isto. Eu quero dizer que posso, mas eu não consigo. Podes repetir o que vocês estão a ouvir agora. O que nós estamos a fazer agora é expor uma energia intrusiva que tem estado a viver dentro da tua cabeça, com um certo poder, a fazer decisões a teu respeito e, de certa forma, a bloquear o teu poder natural. É este poder que está a dizer, eu não consigo. E quando eu falo, especialmente, o que é que tu disseste? Ele não quer que tu ouças. Que tipo de coisa é essa? Fica muito difícil de ouvir neste momento, porque é como se fosse, e se eu pudesse lhe dar uma cara, como se fosse má companhia, ele não quer que tu sejas livre da garra dele, mas isto vai ser facilmente resolvido. Mesmo estejas a falar, estás a expô-lo. Não me sinto confortável, mas é bom. Nunca foi uma coisa confortável, porque até agora tem tido uma influência mais forte sobre a tua mente natural. Não é profundamente verdade, mas experiencialmente tem sido verdade para ti, porque é um enfraquecer gradual, não da tua mente natural. Só pode vir em relação à força da tua identidade, ser alguém específico. Porque assim que começaste a acreditar que eres uma pessoa específica, estas coisas podem ganhar força. Mas não se assustem, nós facilmente vamos passar por isto. Primeiro é identificar. Há uma tendência também que, quando nos acostumamos a este tipo de jogo, começamos a achar que isto é quem eu sou e cria uma sensação de vulnerabilidade e de insegurança e de necessidade. E o que é que acontece em resultado? Começas a proteger e a defender isto, porque parece que estás sob ataque e começas a sentir mal e alguma coisa quer ir para fora e fugir. É uma história antiga, não é algo moderno. É uma coisa tão antiga como o ser humano. Há uma força aí, dentro de nós, que funciona, uma inteligência que funciona para nos... Não nos vamos chamar inteligência, é uma força que tem esta força de nos manter limitados e identificados a uma pessoa e coisas esquisitas, mas há uma força dentro de ti também que tem a aspiração de ir para além e subir para estados de consciência muito mais elevados. Os dois estão em jogo. Mas eu quero vos dizer outra coisa. A coisa mais alta ainda não falámos. Já falámos da força à esquerda, que quer vos manter identificados como uma pessoa, porque é quando vocês estão o mais manipulável
apesar da pessoa, também é uma forma da consciência. É a forma mais fácil de manipular e o elo mais fraco da consciência. E do outro lado, é a energia que quer continuar a expandir e regressar à fonte. Este é o jogo mais elevado. E depois o quê? E depois há aquilo que vocês são. E o que vocês verdadeiramente são. Esta sensação que vocês têm de eu sou. Eu. Esta sensação do eu dentro de vocês é a coisa mais importante. O que é? Esta sensação de eu. E isto é das coisas mais importantes de estar consciente. Deus diz eu sou. Até o termo eu sou é suposto ser o nome de Deus. Mas o diabo também diz eu sou. O ego diz eu sou. Os profetas dizem eu sou. O homem do lixo diz eu sou. Toda a gente diz eu sou. O que é que o eu se refere? Originalmente, eu refere-se à consciência. Na verdade, esse é o vosso nome. Toda a gente sente este eu. Eu, naturalmente, implica consciência. Mas tem sido associada à forma limitada da pessoa, eu, pessoa, que é um estado muito contraído e limitado, criado através da crença que eu sou o corpo e a mente. E isto foi a queda da graça de Deus, mas ninguém tem culpa disto. Todos têm que provar este condicionamento. Nesta crença que eu sou o corpo, eu sou esta pessoa. E quando amadurecemos como consciência, as nossas mentes se tornam mais puras, os nossos corações começam a querer expressões mais elevadas da consciência. Vamos para além da pessoa. Este corpo não foi criado para uma pessoa. Foi criado como um instrumento da expressão da consciência e da vontade de Deus. Mas não é um erro, é um erro divino, se podemos dizer assim. Um plano divino, a consciência que é pura em essência, no seu estado dinâmico, nesta sensação do eu sou, iria em direção a uma crença forte da identidade mental e física, ou tornar-se mais consciente da sua consciência elevada e pura. E eu não sei se consigo manter a vossa atenção nas minhas palavras, porque muitas vezes também isso entra na linha de ataque e a pessoa sente-se perdida, mas isso é uma reação que vem da mente psicológica. Vocês não são isto. Eu, na verdade, quero mesmo vos mostrar quem vocês são. Vocês são a testemunha disto tudo. Mas esquecemos-nos. E eu não só vou-vos lembrar, eu estou-vos a mostrar que tudo o que vocês percepcionam, tudo o que vocês veem, observam na mente, no corpo, seja um pensamento, uma sensação, uma imagem, um conceito, tudo são aparências apenas. São nuvens de passagem. Há umas nuvens que passam rápida, há outras nuvens que passam devagarinho. Mas tu, a testemunha destas coisas, relativamente a elas, és como o céu que não passa. As nuvens passam, mas tu, aquele que testemunha, tens que te tornar consciente de ti próprio.
Os maus hábitos e a fraqueza disto é quando estamos completamente a observar e hipnotizados pelas coisas que estão a passar e a acontecer. E esta é a nossa experiência diária, como se a nossa atenção e a nossa mente está sempre engatada e a falar sobre alguma coisa, alguma história, alguma memória, alguma projeção sobre o futuro, algo a ver com o tempo. Agora, tudo o que vocês testemunharam e acreditaram ajuda a criar a vida que vocês pensam ser. As nossas crenças contribuem para a vida que pensamos ter e ser. Tu és aquele que testemunha estas coisas. Se tu dizes que o Albert Einstein disse isto e aquilo e fez aquilo, não é a vossa experiência direta, tornou-se a vossa crença e vocês aceitaram isso também. Algumas coisas foram a vossa experiência direta e há outras que aprendemos através de condicionamento e através da vida vão acontecendo. Mas algumas pessoas vieram aqui e eu perguntei-lhes: tu és a testemunha de tudo, todas estas coisas, és aquele que percepciona todas as coisas que acreditas. Aquilo que está a observar e a percepcionar tudo. Há coisas até tão subtis, que nem existem nomes em qualquer língua. E, no entanto, a tua consciência consegue observá-las, vê-las, percepcioná-las. Verdade ou não é? Aquilo que está a percepcionar tudo, aquilo que está a observar tudo, a testemunhar tudo, pode isso em si ser visto, percepcionado. Isto pode ser uma pergunta, parece difícil, mas é uma pergunta direta e há alguém que pode responder isso. Aquele que percepciona tudo dentro de ti, pode isso em si ser percepcionado. Isso pode, é percepcionado pelo quê? Por algo à parte de si mesmo, porque se pode ser percepcionado por outra coisa, então esse tem que ser maior e tem que ser também ele. Há muitas pessoas que não podem usar este tipo de conselho porque é uma coisa mentalmente muito difícil. Portanto, deixem isso. Mas tu, seja o que tiver a vir, tem que vir anunciar-se a ti, porque és tu que defines se estão ou não estão. Podes ver isto? Consegues ver isto? Ser honesta. Algo está-me a empurrar para fora. Algo que está a puxar a ideia que tu tens de ti próprio para fora. A tua identidade pessoal, a pessoa que tu pensas ser. E é por isso que parece tão doloroso, porque tu acreditas que isso és tu. E portanto há algo que está a dizer: não ouças, vamos, gelado, vamos. Quero ir para fora. Nós todos conhecemos essa voz. Mas tu estás a dizer que estás consciente disso. Esse está a ver isso, desse não querer ver, está a conseguir ver isso. Aquilo que está a ver que algo aí e que eu não consigo fazer isso e que há algo que quer sair. Esse que está consciente disso, esse está a ser empurrado para fora? Uma pergunta subtil. Agora está a vir que parece que não é uma testemunha pura,
que não é um observar puro, mas também isso eu consigo ver. Mas mesmo assim é tão próximo. It's close to what? Perto do quê? Let's look. It's close to what? É perto do quê? Próximo do quê? That which is looking, aquilo que observa does it have a shape? tem uma forma. You can take a little time. Você pode levar um Place where you're tempo. looking from, O lugar de onde você observa, is it a person? ele é uma pessoa? Remember, the person can be seen. Lembre-se que a pessoa pode ser vista. That which is aware of even these Aquilo pulls, que é consciente, this voice is mesmo still- desses this voice is still movimentos, active, because you know why? essa voz ainda You've not owned continua yourself. ativa, porque você ainda não está completamente You're still not quite sure which one you are. seguro de si mesmo. Você não sabe direito He's telling quem you, você é. pull you Então out você from diz que saying, está but even tentando the te one tirar, te empurrar who para feels fora. like Eu it's being digo, pulled mesmo out, aquele que sente que está something is sendo empurrado earlier para than that, fora, purer. What is há that algo que vem sensation? antes disso, que é mais Don't puro do identify que with that isso. O que é? sensation, but happen. Não se identifique com essa sensação. Então, o que I'm acontece? calling it a sensation Estou chamando isso de sensação. because any moment now it can just Porque a collapse qualquer or disappear. momento agora ela pode not that colapsar ou important. desaparecer, porque não é It's tão only as importante. important É tão importante while apenas you are engaged with enquanto it. você está se You are under relacionando its com spell. isso. Você está sob este feitiço. Há tanta resistência. Resistência também é uma sensação que você é capaz de notar. Don't identify. Não se identifique com nada. I wonder if you can do it. E eu me pergunto se você pode fazer What isso. I'm pointing you to is very Aquilo para que eu direct estou right te apontando é muito direto You are going to get agora. it, and when Você you vai get it, entender, e quando você entender, sabe o que vai you are acontecer? going to be so happy Você ficará to tão be in your feliz natural state in de estar no your seu true power. estado natural, no seu You're not in poder your true verdadeiro. Você não está no seu poder Because verdadeiro you are nesse momento, susceptible to porque so você many está voices suscetível a telling tantas you vozes que te this way dizem, and that, que but te puxam para it cá e can para only be lá, effective mas só because you podem ser believe that you are the eficientes one. porque você acredita que você é aquela que pode That ser is empurrada where para you have fora, located your identity porque é for a onde long time. você localizou a sua identidade por muito tempo. Who keeps company E with this essa identity is que mantém hurting. companhia In some way, it com is essa good. identidade vai ser I wonder if anybody mordida. knows Isso é why. bom. E It is sabe good. por quê? Por que é Because bom? that identity, Porque you will esta never be identidade, satisfied with com it. ela você nunca estará Because it is not satisfeita, stable. porque ela não é estável. Are my words too complex at the moment? As minhas palavras são muito complexas agora? If you're not used to them, Não. Se você não estiver acostumado com elas, vai parecer muito complexo, porque essas coisas, a própria coisa que está causando distração em você, é como se ela não quisesse que você descobrisse quem você é, porque no momento que você descobre, esse poder dela para. E isso, por isso que eu chamo isso de um ensinamento, uma guia direta. Mas talvez você, a consciência, ainda esteja cooperando com essa força mental, porque é uma relação que foi criada dentro da sua própria casa. Talvez quando eu fale com você surja um medo, porque ela tem a capacidade, a habilidade de te fazer como se você estivesse perdendo algo muito importante. Esse é o poder da Maya. Ele está me levando para um lugar do qual você nunca poderá voltar. Esse tipo de coisa, ela te diz. Eu estou te trazendo de volta para ti. Quanta distância há para isso? A distância de um pensamento e de algo que se acredita, de uma crença. Continuamos? Sim. Então, a voz continua aqui presente. Algo, mas você não vai sair daquele lugar de onde eu te
apontei. Você está apenas observando. Você é a testemunha. Não entre na cena do crime. Você entende? É possível. Porque, por força do hábito, algo fica enrolado e preso e você fica em posição fetal. Eu não consigo. Falando a linguagem dela, não a sua língua. A sua língua é a língua da consciência, de Deus, da verdade, da liberdade, do amor, da paz, da beleza. Você não é uma prisioneira. Por muito tempo, não estivemos conscientes da severidade e da força desta identidade egóica. Consideramos ser completamente quem somos. À medida que você veio para o Satsang, você começou a observar que isso é observável e que nada que você vê de qualquer zona do tempo pode ser o que você é, a testemunha disso. À medida que esse espaço começa a se abrir, você descobre algo muito mais profundo e verdadeiro. Você não fica tão ocupada buscando, caçando o vento. O que ela está dizendo agora? Ok, eu sou a testemunha, mas também sou a pessoa. Às vezes eu pergunto, você é um objeto na frente das lentes da percepção? Ou você está atrás das lentes da percepção? Ou ambos? Você é meramente um objeto na frente das lentes da percepção? Ou você está por trás das lentes da percepção? Ou você está em ambas as posições? Ou você é ambos e além de ambos? O que você pode me dizer? Por que você está relatando? Por causa do hábito de identificar-me? Não apenas você. Agora sua voz é a voz da humanidade, em grande parte. Porque todos sabemos como é isso. Que a mente, você a considera um amigo, mas na verdade é alguém que te humilha. Às vezes você sente pena dela, dessa mente, mas na verdade é uma impostora. À medida que você cresce, você tem que superar os estados limitados que aparecem em você. E você pode ver, então, que não está apenas do seu lado. À medida que você começa, antes de tudo, quero dizer algo. É apenas quando você está saindo de um estado e indo para um estado mais elevado que você pode olhar para trás e ver que estado era aquele no qual você estava. Quando você está no meio dele, fica muito difícil, mas quando você sai, você diz, nossa, era tão pesado. Mas só quando você sai dele. É a mesma coisa quando eu te pergunto, você está na posição apenas observando isso. Não estou te pedindo para lutar com a mente, digo apenas observe, mas não se conecte e nem se identifique. Isso é possível e você está mostrando que é possível, mas não completamente. Você está dizendo isso, aquilo. Quem é aquele que está dizendo que diz isso? Há um ditado que fala, um dos maiores truques do diabo é convencê-lo de que ele não existe. E isso é porque um dos seus poderes está em expor aquilo que não é verdadeiro. Porque à medida que as coisas são expostas, o que acontece quando você expõe? Você sente que está se arriscando. Você não está mais cooperando, manter
aquele segredo, mas algo te força a falar. E à medida que você fala, o que acontece? É como se você pudesse, então, expirar. Há muitas formas. Você pode se olhar em 1000 espelhos e vai aparecer apenas uma face. E essa é uma forma que eu estou te mostrando e é muito poderosa. Porque onde quer que você vá na vida, isso será efetivo e vai funcionar para você. E à medida que você cresce de volta para si mesma, nem se torna mais uma prática. Porque você não pode desenvolver o seu ser verdadeiro. Você pode apenas descobrir. Você pode desenvolver o seu ego, mas não pode desenvolver o seu ser verdadeiro. Esse você pode apenas encontrar. Esse é Deus dentro de você. É para isso que eu estou te apontando. Permaneça como a testemunha. Você diz, ela diz isso. E quanto mais você fica testemunha, eu te pergunto, para quem essa voz está falando? Você pode sentir o calor da sua respiração, dessa voz agora? Quanto mais testemunha você fica, mais distante essa voz também se permanece. Quando você fica na luz, essa voz não pode mais te fazer companhia. Esse é o grande jogo, o teatro dessa vida. Saia disso, desperta dessa hipnose do estado de pessoa. Não estou transformando isso numa mensagem evangélica. Acredito que aqueles que estão destinados a ouvir serão capazes de ouvir. Se você está destinado a despertar disso, eu não sei. Mas que você tem que ouvir esses ensinamentos e aplicá-los diretamente à sua própria consciência, observar e sentir que isso é benefício ou não, sim. E experienciar também as dificuldades de despertar. Algumas pessoas despertam e quando despertam, elas pulam como se fossem grilos da cama. E outros acordam bem devagar. Aí desligam o alarme, vão para um segundo sonho, coisas assim. Alguém consegue se relacionar, entender isso? Vamos terminar agora. Algo ainda se agarra. Se eu te digo, 100 pessoas virão e todas vão te abraçar, mas você não abraça ninguém. Talvez 6 sejam muitos. Eu digo, 15 pessoas virão te abraçar, começarão a abraçar, abraçam sua perna e cabeça, mas você não abraça ninguém. Isso é possível? É o mesmo jeito. Essa coisa está tentando se agarrar a você, mas você não está se agarrando a nada. Ele te pegou agora? Não. Então, não apenas isso, mas sabendo isto, você está passando vaselina ou óleo nos seus dedos. Não importa mais. Você se lembre. Por que você está livre disso? Agora surge assim. Talvez demore muito. Eu quero dar a resposta correta. Mas eu não. Não estamos na escola agora. Eu sei. Seja honesta,
Você está indo bem, eu te digo. Mas termine agora. Diga, fale comigo. What do I have to tell? O que eu tenho para dizer? O que está te agarrando? O que está te segurando agora? Você está presa? Sim. Me mostre, então, a sua cela e as suas correntes. I can't find any. Não posso encontrar nenhuma. Eu contava essa história antes. Ribu, você está aqui? Está lá. Há muitos anos atrás, passávamos muito tempo juntos. E por um tempo ele tinha esse hábito. Tenho esse problema aqui. Tenho esse problema. Eu tenho esse problema. Falávamos coisas assim. E uma manhã eu estava sentada do lado de fora, do lado de fora do meu apartamento, e ele veio. E o problema é esse, o problema é aquele, ele dizia. E aquela manhã eu estava lá, ele estava olhando um pouco assim, preocupado. E eu perguntei, o que aconteceu agora, Ribu? O problema é que eu não consigo encontrar o problema. Cadê você, Ribu? É verdade ou não é? O problema é que eu não consigo encontrar problema. E eu digo isso porque algo, por hábito, pensa, eu tenho um problema. Por quê? Porque eu sempre tenho um problema. Sempre tive pelo menos um. Depois eu tenho 2 ou 3 nos meus bolsos, mas agora eu não encontro nenhum. E esse é o problema. Você está dizendo agora, há algo, e o que é isso? Não consigo encontrar. Entenda isso, pode ser que isso esteja do lado de fora. Algo diz, você não é livre. Que amigo você tenha? E é isso, com esse amigo que você tem feito as coisas a vida inteira. Quando seus melhores amigos se vão, esse aí senta com você quando você senta, quando você deita, ele deita, quando você levanta, ele levanta. E é isso que ele tem para te dizer num dia desses. À medida você que se eleva na sua verdade, ele diz o quê? Ainda não. E onde podemos ir? Isso é algo que devemos aceitar? Não. É o resumo da sua própria mente? Não, você ainda não é livre. De onde vem a força dessas palavras? Só se elas forem acreditadas. Se você está no hábito de acreditar nessa voz, você vai acreditá-las e ela se tornará existente, terá a sua experiência. E é assim que desenvolvemos ou subdesenvolvemos nossa mente. Acreditando em pensamentos, especialmente se você estiver sendo pessoal, se você estiver com um estado pessoal, os pensamentos não estarão ao seu lado. E é onde a evolução do estado de pessoa é o grande rio da humanidade, porque as pessoas tentam tornar-se melhores, mas não sabem o que é estar melhor. Às vezes, melhor significa para elas ter mais dinheiro, uma casa, casar-se com um bom cozinheiro, sei lá. Temos diferentes ideias do que é ser bom, ou do que é estar fisicamente saudáveis. Mas o bem é expandir isso, que significa estar em paz, estar feliz e não ter medo, ser amável, aberto, compassivo, sábio. Quem recusa isso?
Essa é a sua natureza verdadeira. Essas palavras que eu digo são a fragrância da sua natureza verdadeira. Quando você está limitado ao estado egóico, aí estamos inclinados ao egoísmo, a sermos mais inseguros, a nos apegarmos rapidamente às coisas, às pessoas, às ideias. Falávamos não há muito tempo atrás sobre um homem cuja esposa cuidava de pessoas sem teto e ela estava falando com uma das pessoas sem teto e ele dizia: a minha esposa fez tanto trabalho pelos sem teto. E o homem sem teto respondeu: todos são sem teto. Todos são sem teto. Até você descobrir a verdade. Você pode viver num palácio com 100 quartos, mas você não estará em casa enquanto não estiver em casa dentro do seu próprio ser. Quando você está em casa dentro do próprio ser, então você está de volta a casa. Senão, não é assim. Satsang é para te reapresentar a sua casa. A sua casa e o seu ser são apenas um e o mesmo, não dois. Vocês temos ouvido de uma maneira muito ampla. Temos ouvido uma voz que precisamos agora ultrapassar. Precisamos transcender a sua influência, porque ela não te motiva a um crescimento natural, a expandir-se na direção da sua alegria natural, a sua natural paz, a sua confiança natural. Como ficamos presos dentro dessa relação? Porque você sente que precisa dela. Precisamos ou sentimos que isso é tudo que somos. Se vamos progredir será em passos pequenos, um de cada vez. Handouts, growing by installments, crescendo por pequenos concertos, mas estou aqui para lhe mostrar a sua natureza verdadeira, para te mostrar a plenitude do que você é. Sim, vai demorar um tempo para estabilizar-se nela, mas você pode cruzar de volta para si mesmo. Por isso, eu queria que você viesse, porque ainda você não está seguro. Você está saindo, mas algo ainda está ouvindo. Não deixe o diabo estacionar a sua língua na sua orelha, sendo que não ainda não. Enquanto você acreditar nessa voz, ela vai ter mais ainda espaço para falar com você, porque você não estará ainda na sua confiança natural. Você ainda não tem uma confiança na vida, no seu ser verdadeiro em Deus. Então é assim. Ela diz isso, mas eu digo, você está consciente dela. Se você é a consciência própria, a própria consciência, dentro da qual todas essas coisas, inclusive a sensação da sua própria vida até agora, essa vida tem sido vivida e observada, mas você não estava consciente disso. E você tem que tornar-se consciente disso.
Se eu disser, permaneça apenas como a própria consciência, essas palavras chegam até você? Yes, Sim. but Mas I don't feel the peace. não sinto a paz. Sim. Você não pediu a sua paz. Não é como uma pessoa que diz, eu estou em paz. Permaneça apenas como a própria consciência, dentro da qual a sensação da pessoa e a voz, essa relação, presença interativa que ouve a mente e as suas autoavaliações, à medida que você começa a despertar para uma verdade mais profunda de si mesma, você vai ver que mesmo esses esforços vão parecer mais fortes, porque você viveu sob a proteção da máfia até agora. Agora você está saindo. Eu quero viajar para outro lugar. E ela vai dizer, não, não. O que é essa máfia a qual me refiro? Essa crença nas suas inabilidades, não nas suas habilidades. Entende? E você diz, não consigo sentir nada no momento. Tudo bem. É que talvez você tivesse uma lista antes. Qual a sua aspiração? Agora você descobre, e eu digo, não se agarre a nenhuma aspiração. Na verdade, vamos ampliar para dizer, se eu puder incluir todo mundo nisso, se eu lhes perguntasse ou lhes pedisse só por alguns momentos a não se agarrar a nada, a nenhuma forma em relação a si mesmo. Vocês gostariam de tentar isso por alguns instantes? Só como um exercício bonito. Só por esses instantes, não se agarre a nenhuma forma ou autodescrição sobre quem você é. Fique vazio, deixe tudo de lado de fora. Isso não é um truque, na verdade. Não há nada enganoso sobre isso. Só por uns instantes eu quero te mostrar algo que talvez você não tenha descoberto. Deixe tudo de lado. Se você deixar até a aspiração pela liberdade, se você ficar completamente vazio, tudo que você acreditou, desejou, ou que pensa sobre si mesmo, ou sobre a vida, só por uns instantes, deixe toda a sua relação com essas coisas. Isso é possível. Vocês querem fazer isso? Então vamos fazer, vamos deixar tudo de lado por alguns instantes. E eu garanto que ao final do exercício você pode pegá-los de volta. Mas você tem que desejar, estar disposto a ficar vazio por uns instantes. É incrível que temos vivido uns 40, 50, 60 anos sem estar vazios, a não ser durante o sono. E agora eu quero te mostrar isso enquanto você estiver acordado. Eu digo, não tenha nenhum conceito preferido, deixe tudo de lado. Não é difícil. Surpreendentemente, você consegue fazer isso. Tudo do lado de fora. Tudo que você acreditou, aceitou, pensa, imaginou, tudo que você desejou, tudo aquilo que se apegou apenas por uns instantes. Se você ficar só vazio, os sentidos tudo bem, deixa que eles estejam onde estão. Mas as coisas todas na memória, intenções, deixe tudo de lado, até que não haja mais nada para remover. Uma vez eu disse para alguém, imagine que tivesse apenas um buraco que você pudesse desconectar.
Deixar tudo pelas solas dos seus pés. Deixe tudo para fora. As preocupações, problemas, escolhas. Totalmente vazio. Esteja com isso. E não diga assim, eu quero jogar esse jogo. Fique assim vazio, como se você estivesse num sonho profundo, mas agora acordado. Agora, então, se tudo aquilo que não é original a você pudesse ser deixado de lado, há algo que está aqui, que não pode ser removido. Você não precisa imaginar, porque ao estar vazio completamente, você pode ver imediatamente. Estamos juntos nisso? Então, tudo foi deixado do lado de fora. Todo sentimento, pensamento, objeto, deixado de lado. E agora você pode ficar completamente vazio e sozinho por esses instantes. Você desapareceu? Não. Isso, seja lá o que for que esteja aqui. Todas as memórias de que você foi, do que você fez, todas as suas conexões, parentes, todas essas coisas, as suas vitórias e as suas derrotas, tudo do lado de fora, tudo deixado para trás, tudo limpado, apagado por alguns instantes. Agora eu quero que você olhe do lugar onde você está. Não se agarre a nenhuma forma. Seja lá o que esteja aqui agora, quando tudo for deixado do lado de fora. Você está aqui ou não? O que está aqui agora? Isto é pessoal ou impessoal? Por favor, responda. Tem certeza? É algo que pode ser descrito como um objeto? Tem uma forma? Cor ou tamanho? Por favor, realmente fique presente agora. É um humor, um estado de espírito? É algo em que se acredita, uma crença? É imaginação? Aqui uma sutil. É um sentimento? Isto chegou aqui? Você está criando alguma coisa? Seja lá o que esteja que está aqui, está sendo mantido aqui por alguma força? Tem um tamanho? Quero dizer, se pudermos ir em alguma direção, para uma das direções, poderíamos chegar ao final disso que está presente? Isso pode desvanecer-se, ficar mais fraco, pode desaparecer.
pode ser perdido. Can it be sick? Pode adoecer, Depressed? deprimir-se. Não. And you are not imagining? Você não está imaginando? Is it a person? É uma pessoa? Is it an angel? É um anjo? Is it a particular place? É um lugar específico? Does it have seasons? Tem épocas ou temporadas? Okay, let me give you a tough one. Vou dar uma difícil, fazer uma pergunta difícil para vocês, então. Was it born? Isso nasceu? A tougher one. Uma mais difícil ainda. Pode Sure. morrer? Não. Com certeza? Can it reject anyone? Pode rejeitar alguém? Does it belong to any particular religion more than Pertence a anyone? alguma religião específica? Does it have a name? Tem um nome? That's amazing. And may I ask something, one thing now? Vou perguntar uma outra coisa agora. How close are you to it? Quão próximo isto está de você? Really, this is your question, isn't it? Realmente, essa é a sua pergunta. One step, two step, Um passo, dois passos. you separate from it. Você está separado disso? Is this a trick? Isso é um truque? Is it a game? É um jogo? So, again, I'm going to just to summarize. Então, You are novamente eu vou saying that resumir. whatever it Você is está that's really dizendo here que seja lá o que está aqui, is not que something está that you presente, create. não é algo que você criou. You're saying that it's not merely a mood or Não a é feeling. simplesmente um sentimento ou saying um that, humor, um estado de espírito. Você it has no também limits. diz que não tem limites. You're saying that it cannot be sick, Diz que não pode adoecer, it cannot be depressed, deprimir-se, it cannot die. morrer. You say it cannot fade. Você diz que não pode desvanecer. You say it didn't come. Você diz que não veio. Can it go? Pode ir? You're saying it's not your imagination. Você diz que não é a sua imaginação. I ask you, is it a belief? Te You say, no, perguntei it's se é not uma belief. crença e você diz que não é uma crença. I ask you, can Te it reject pergunto, anyone? You say no. isso it's pode not. rejeitar alguém? E você responde que não pode Is rejeitar there any ninguém. place where it is not? Há algum lugar onde isso não está? Then I ask you, Te pergunto isso was também. it born? You say no. Isso nasceu e você diz não. Eu perguntei então, pode morrer? E você disse que não. Finally, I think I asked, Finalmente, então, acho que eu te perguntei how close are you to quão it? próximo você Half está a step, disso. one step. Metade de um passo, a um passo, alguns passos, perto, longe. No E distance. você diz que não há distância. So if these things Então, that se you essas can coisas verify are true, que você pode verificar são verdadeiras, what we are looking at and aquilo experiencing que is vocês yourself. estão olhando, experienciando, é você mesmo. It must be your true self. Deve ser o seu ser verdadeiro.
Deve ser, então, que o seu ser verdadeiro não seja um objeto, um corpo, não é pessoal nem impessoal. É imortal, nunca foi criado. Está para além do tempo e das limitações. Não pode ficar doente, não é aquilo que adoece. Não pode deprimir. Está morto isto? Então isto deve ser então uma descoberta magnífica. Se for verdadeira, é verdadeira? Does it have any conditions? Tem alguma condição, por exemplo, você tem que fazer isso ou aquilo antes que você possa ser isto? So what is to be done? Então, o que tem que ser feito? Well, there is something. Sim, na verdade há algo. There must be a change in Precisa haver uma mudança de perspectiva. How can this be true? Como isso pode ser verdadeiro e ao mesmo tempo ainda sofrermos? É isso que temos que olhar. E satsang é um lugar onde olhamos para isso, porque parece que algo dentro de nós está convencido ou é capaz de ser convencido de que não somos bons o suficientes, que não estamos ainda lá. Fizemos muitos erros na nossa vida. Então essa coisa que diz, fica do lado de fora, você não pode entrar. Então, é verdade que isso está falando para você? Ou é algo que acreditamos que vem de um outro lugar? Se eu dissesse, se isso for verdade, você me corrigiria? É verdade. All the behavior that we exhibit from the state Todos of personhood os comportamentos que exibimos desde o estado de pessoa têm que revelar que estamos vivendo alguma concepção equivocada sobre nós mesmos. Não é verdade isso? E que isso precisa mudar. Se você souber isso que você acabou de descobrir novamente, pode ainda haver algum vestígio de crença que nos faz sentir que temos uma vida que tem que ser correta. E essas duas coisas podem ser verdadeiras, ambas elas? Então precisamos olhar para isso. Há uma verdade maior e uma menor? E é por isso que a vida na qual acreditamos é vista por outros como uma ilusão, como um sonho, e que precisamos despertar dele, como se você tivesse
tido um sonho, acreditado durante muito tempo, e agora algo está despertando desse sonho. Neste exemplo, não estou dizendo cinicamente, é tudo um sonho, bobagem. Não, porque mesmo aquele que diz que tudo uma bobagem, um sonho, este também está dentro do sonho. É assim que eu sinto. Se temos que estar nesse sonho, que estejamos pelo menos então despertos dentro desse sonho. Fique com aquilo que você confirmou, passe tempo com isso e olhe. Se isso é assim, então como isso também pode ser assim? Há duas realidades, dizemos também. E eu quero completar hoje. Acho que não precisamos abrir para mais perguntas. Tudo está nisso que eu disse. Há uma expressão que dizem a consciência suprema é chamada de Brahman, aquele Deus sem atributos, que está para além dos atributos. E é também um Deus com atributos. Aquele que está para além dos atributos é referido como absoluta, pura consciência, perfeita, incriada. Alguns dirão, não é o Deus da mente humana, é a essência pura. É isso. E há o Sargun. Esse primeiro, sem atributos, é Nirgun Brahma, além das qualidades dos atributos. Puro, consciência absoluta, pura. Mas também chamamos o outro de Sarguna Brahman. É aquele que aparece como tendo qualidades, atributos neste mundo dinâmico de mudanças, opostos interrelacionados, nesse mundo que chamamos o mundo da dualidade que nós conhecemos. De uma certa forma, somos ambos. Quando há crença, eu sou essa pessoa, é a consciência que acredita eu sou a pessoa. Uma crença que precisa superar por meio da sabedoria e do discernimento. Ela retorna, então, para sua Nirguna Brahman, para a descoberta do ser. E ainda assim não vai jogar fora o Sarguna Brahman. Quando você está consciente, chegando, alcançando a pureza do Nirguna Brahman, ou como está consciente do Sarguna Brahman, como descobrimos agora, esse está trazendo luz para o mundo. Não é algo egoísta. Não é algo egoísta. Eu quero me livrar, quero ser livre, eu. Para alguns seres, a universalidade já se expressa de uma maneira muito ampla. O amor por outros, respeito pelos outros, começa então a brilhar em suas vidas. Abertura e sabedoria não estão a serviço para uma descoberta pessoal, mas sim universal. A descoberta do seu próprio ser não pertence a você, pertence ao mundo inteiro. E ainda assim, não estou dizendo, vai lá fora e pregue. Não. O sol não diz, venha para mim, eu estou brilhando, eu te dou calor. Não, as pessoas descobrirão que você está lá. Então, tudo que eu digo é, continue. Não saia correndo, não se torne nenhum professor. Mas você prove. Estamos apenas a nos tornarmos nós mesmos. É uma coisa estranha de dizer. Porque na maior parte das vezes estamos nos tornando alguma coisa diferente do que somos. Mas agora estamos retornando à verdade do que somos, para além de conceitos. É uma verdade que se experiencia, experiencial.
Não temos objeção ou preconceito ou resistências contra outras maneiras de descobrir Deus, porque Deus significa consciência universal, todas as formas diferentes, em cada raça, tradição, área do reino humano. Há formas diferentes como vivemos. Toda a gente tem que comer, toda a gente tem que dormir. É algo que é fundamental para todos. E vocês estão a descobrir a vossa natureza fundamental, mas não são fundamentais. Vocês estão a descobrir a vossa essência, mas não é algo que consigam fazer na cabeça. Não pode ser apenas uma convicção mental. E eu falo sobre isto. Primeiro, o intelecto percebe isto. E o ego vive muito próximo do intelecto. E pensa que sim, eu sei, agora já sei. Mas ele leva um cheiro que não é verdade. A nossa atenção tem que ser interiorizada, virada para dentro, interna e eterna. As tendências para ir em direção aos problemas e pessoas são sinais que ainda estamos presos aos estados da nossa natureza mais baixo. E não é que vamos desistir da nossa natureza mais baixa, mas o espelho foi-nos dado para encontrar a verdade que vive dentro de nós, como sendo o nosso verdadeiro ser. E a graça divina vai nos ajudar. Graça é outro nome para o ser puro. Alguma coisa mudou daquilo que vocês viram? E, no entanto, devido ao embalo do hábito, podes ver a ser outra vez apanhado em coisas, mas vês que é um reflexo e estás consciente disso. E nesse momento desmontas. Quer dizer que cortas e desligas. E isto vai se tornando cada vez mais fácil se não fores levado ao estado limitado da pessoa. Toda a gente apanhou alguma coisa sobre hoje? Recebeu algo? Eu estava a dizer antes que se pegares num pedaço de metal e meteres no fogo durante 1 hora, torna-se quente, 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 quente. E podes pegar neste metal e tocar em coisas e pegas fogo às coisas. Mas depois de um tempo vai perder o seu calor. E podes pôr na tua língua e não acontece nada. Se vocês estão a praticar ou à procura da verdade e retêm identidade pessoal e continuam a ser leais com a vossa pessoa, vocês vêm ao satsang e depois sentem-se cheios e depois aos poucos vão-se embora do satsang e o poder começa a desaparecer. E é bom,
Porque a liberdade é livre, mas não é de graça. Vocês têm que ter essa vontade, esse desejo profundo de ser livre para ser aquilo que vocês são. Vocês têm que persistir com isto, porque devido aos hábitos, a nossa atenção é facilmente levada através dos sentidos, como se a mente estivesse à procura, através dos sentidos, por sensações. E vocês têm que observar deste lugar, mas não se percam neste filme de observação. Portanto, observem também aquilo que observa. E o vosso ser não vai deixar nenhuma impressão. E é por isso que eu vos perguntei, isto vai passar? Isto não passa. Mas enquanto vocês tiverem a ideia que vocês são uma pessoa, a pessoa vai estar sempre a desaparecer e a voltar. E isto vocês têm que observar. E quando vocês conseguem observar isto, vocês são o fogo em si, ligados à fonte em si. Percebem isto? Portanto, o satsang vai ser o ninho de onde os Budas nascem. Onde a consciência de Jesus Cristo se torna realidade. É fantasia? Vocês estão determinados em serem felizes. Nada vos pode parar de ser felizes. Da mesma forma que se vocês querem ser livres, nada vos pode parar de ser livres, a não ser as vossas próprias crenças e a lealdade com a identidade pessoal. Disse-vos alguma mentira hoje? Vamos sentar um momento assim. Vou encorajar que não seguremos a nenhuma forma. Qualquer forma que tomarmos, a mente vai nos levar noutra viagem. Qualquer movimento ou sensação que esteja a aparecer de dentro do teu ser, estás consciente disso. Todos os estados da mente, todos os apegos ou conceitos de eu levam a algum tipo de funcionamento. Mas o ser puro é uma função?
So just be present. Portanto, apenas estejam presentes, sem estar à espera. Waiting involves the mind. Estar à espera envolve a mente. Portanto, estar presente é estar sentado no teu próprio coração. May what you have grasped today inside your heart Que aquilo que vocês tenham conseguido perceber, entender que hoje o vosso coração eternal fruit. Dê frutos e vos leva ao fruto eterno. May all the challenges that come in the mind Todos os desafios que vêm add to your na strength. mente levem a ser mais forte. May you continue increasing in wisdom, Continues in discernment, in a love, tornar-te cada vez mais sábio in blessedness, e in peace. mover-te em amor, em paz. And may your life, each one, Que just continue a vossa vida, unfolding cada vida, as a beautiful flow, continue unmolested by a desenrolar num fluir natural, sem ser molestada pela mente mentirosa. and though troubles will come, E os problemas vão vir, os desafios vão vir, they're not coming as a sign of failure. mas não vêm como um sinal They de actually come ter falhado, as a sign of God's love. mas sim como um sinal do amor de Deus e que cada um de nós tem que crescer. Thank you for today. Obrigado por hoje.
So much love in your presence, so much peace in your silence. What could I be without you? You are the air that I breathe. I am here. 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 I should have known that you were closer. You were closer than my skin. You who love me more than words, can explain. Nothing is false within me, 'cause you have washed away all my sins. I am here. 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 In your heart I am, ever present one. In you, God, I am, ever listening one. In your heart I am, ever present one. In you, God, I am, everlasting one.
Senti de ler algo do Ashtavakara Gita. Chama-se Buscador Verdadeiro. O homem sábio conhece o ser e joga o jogo da vida, mas o bobo vive no mundo como um animal de carga. O verdadeiro buscador não sente distância, mesmo no estado mais exaltado, que Indra e todos os deuses buscam. Ele é puro, de coração, conhece o mundo inteiro, sabe que o mundo inteiro é apenas o ser. Então, quem pode pará-lo, impedi-lo de fazer o que deseja? De todos os 4 tipos de ser, de Brahma, um pedaço de grama, apenas o homem sábio é suficientemente forte para desistir do desejo e da aversão. Como ele é raro, sabendo que é o ser, age de maneira apropriada e nunca tem medo, porque ele sabe que é o ser, sem dois, o ser de toda a criação. Obrigado.